Amém. Eu queria pedir para a Adri orar para a gente. Pode ser, Adri? Pode sim. Pai querido, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por essa noite, por uma noite de ensino que nós vamos ter agora, Pai. Obrigada pela vida da Suzana, por sua obediência e disposição em nos trazer esse ensino, Senhor. Obrigada pelas pessoas que estão aqui na sala, abençoa cada uma, Senhor, e abençoa poderosamente a vida da Suzana, a casa dela. Guarda a sua casa nesse momento, Pai. Eu declaro que a internet é tua, que essa sala pertence a ti, que tudo é para ti, Senhor. Guarde nossas conexões, os nossos aparelhos, Senhor. Que nada venha nos distrair daquilo que o Senhor preparou para essa noite. Usa a Suzana poderosamente, que tudo que ela venha falar aqui nessa sala, a gente venha compreender, que o Senhor nos faça entender perfeitamente, Senhor. Porque aquilo que o Senhor tem derramado nela, Senhor, ela está nos dando. Assim como ela recebeu de graça, ela está nos dando de graça. E ela está cumprindo uma ordenança tua, Senhor. Derrama ricas bênçãos, Pai, sobre a vida dela. Derrama cada vez mais e mais, Senhor, daquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Que ela seja aquela que o Senhor já tem na eternidade, aquela que ela já é na eternidade, Senhor. Uma grande mestra, Pai, uma grande mestre, levando os seus ensinos, Pai, para os quatro cantos do mundo, Senhor, para todas as nações aonde o Senhor já predestinou que ela esteja, Senhor, em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Esse é o nosso quinto encontro, né? Sobre a trajetória da Igreja de Cristo. A gente vai só recordar rapidinho o que a gente viu no último encontro. No último encontro, nós entramos no período da Idade Média, né? Nós já passamos pela Igreja Apostólica, que foi desde a ascensão de Cristo até a morte do último apóstolo, que foi João. Nós passamos pela Igreja Perseguida, que foi desde a morte do apóstolo João até o Edito de Constantino. Passamos também pela Igreja Imperial, que é aquele período de Constantino, até a queda de Roma, em 476. E aí nós entramos no período da Igreja Medieval, ou Igreja da Idade Média, né? A queda de Roma em 476 é o início desse período, né? Com o Império Romano ele se dividiu em dois, nós vimos isso, com o Império Romano do Ocidente, onde se falava latim, e o Império do Oriente, onde se falava grego, né? Então, enquanto no Ocidente eram os papas que ocupavam a liderança, lá no Oriente eles tinham ainda o Estado, né? Quase sempre no domínio efetivo sobre a Igreja. Então, ele se metia, ele tomava as decisões junto com a igreja. E por conta das controvérsias, houveram muitos concílios naquele período, né? Teve pontos importantes que foram debatidos nesses concílios, teve 7 primeiros concílios que eram os concílios ecumênicos, que foram importantes concílios. Teve o concílio de Nicéia, teve de Constantinopla, teve de Éfeso, teve o concílio de Calcedônia, de Constantinopla, de novo, outro de Constantinopla, teve o concílio de Nicéia também lá em 787. E aí, voltando para o lado do Ocidente, a gente vê que a igreja ela era a autoridade maior e única, não tinha mais aquele imperador, né? Então, nesse tempo, surgem os monges do lado do Ocidente. A gente já tinha visto do lado do Oriente, a gente começa a ver ali do lado do Ocidente. Inclusive os monges beneditinos, que eles eram mais de servir, eles eram mais usados no monasticismo ali para se preparar para a obra missionária, enquanto lá no Oriente eles se isolavam, né, no deserto. Então, eram nos mosteiros também que eram escritos, né, ou copiados, os escritos da antiguidade, ali que faziam as cópias e conservavam, inclusive, muitas vezes com batalhas, né, em guerras ali, os mosteiros, eles preservavam muito dessas obras da antiguidade ali, incluindo a Bíblia, as escrituras, né? Quando inicia o século VII, ali a Europa, ela começa a sair do caos, né, daquelas invasões dos bárbaros, que os bárbaros tinham feito, aí parece que começa a dar uma acalmada, a igreja ela está livre, ela está reunida ali sob uma liderança, que é a liderança papal, o evangelho está sendo pregado, e aí surge o islamismo, né? O fundador do Islã, ele é chamado de Maomé, ele é nascido em Meca, lá pelo ano 570, mais ou menos, lá na Arábia, e aí ele forma um exército forte, obstinado por conquistas,
E aí eles se envolvem em muitas batalhas, porque eles tinham como uma ordem divina estabelecer essa religião, né? A palavra Islã significa submissão a Deus, então a ordem era estabelecer essa religião a todos os homens, sim ou sim. Quando Maomé morre em 632, toda uma boa parte da península ele já tinha tomado, ele já tinha conquistado, já tinha se tornado muçulmana. E aí depois da morte de Maomé, então a direção dessa comunidade ela passa a ser sob os califas, que nada mais que os sucessores daquele que já estava anteriormente, né? Então, em pouco tempo, eles começam a conquistar toda a Pérsia e destinados a conquistar o mundo. E aí, em 635, ele toma Damasco, 637 ele toma Antioquia, 638 ele toma Jerusalém, e em 642 ele toma Alexandria e Cartago, né? Em 711 eles conquistaram toda a região da Espanha. A Palestina e a Síria, elas foram facilmente conquistadas pela força, e os lugares santos do cristianismo ficam agora sob o poder do islamismo. Além disso, os cristãos e judeus, eles tinham que pagar pesadas cargas de impostos. Então, os que se convertiam ao Islã não precisavam pagar imposto, então era escolher entre o islamismo, pagar tributo ou morrer, né? Eram as opções que o islamismo colocava ali. Se uma cidade, por exemplo, resistisse à conquista do Islã, os homens eles eram mortos a espadas, as mulheres eram levadas para o harém deles e as crianças eram educadas dentro da fé islâmica. E aí eles mudam todo o cenário por onde eles passam, né? Porque não é só uma religião, mas é um projeto de sociedade que eles colocam ali, eles impõem, né? Um sistema de domínio, de imposição mesmo. Mas, lá em 732, numa das batalhas, o Islã ele é derrotado pelos francos, e aí o cristianismo ele começa a recuperar um pouco as forças, e no ano 800, o Papa atual, que é o Papa Leão III, ele nomeia Carlos Magno como imperador na região do Ocidente ali. Então, o Carlos Magno ele era um grande defensor do cristianismo, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano-Germânico, que é o nome da igreja ali agora, desse império agora, né, Sacro Império, e isso acontece junto ali pelo Papa Leão III, ou Leão III. Então, durante o período do Carlos Magno, houve um despertar pelo estudo das letras, né, a teologia ela começa a ser refeita, começa a ser aplicada, e ele investe em estudo, tanto literário como teológico, e além disso ele colabora com a disseminação do cristianismo. Com isso também, com toda essa loucura do islamismo e tudo, surge na Europa o feudalismo. O feudalismo ele foi um modo de organização social, política e cultural baseado no regime de servidão, onde o trabalhador rural era o servo do grande proprietário de terras, né, que era o senhor feudal. Então, surge na Europa, ali entre os séculos 5 a 15, mais ou menos, durante a Idade Média, esse sistema, né? A Europa ocidental, ela estava cercada toda ela ao redor ali, por domínios árabes. Então, eles tinham dominado, inclusive, o mar, né, o Islã. Então, eles tiveram que recorrer a seus próprios recursos, seus recursos internos. Sem navegação, o comércio parou na Europa, né? Não tinha dinheiro, o dinheiro se some da Europa nesse período, e aí a igreja também se torna a mais poderosa instituição. Esse é o período do feudalismo ali na Europa. Depois da morte de Carlos Magno, as coisas mudam novamente, o papado volta a entrar em decadência, né? Os poderosos, as famílias poderosas, né? Principalmente da Itália ali, elas querem poder, elas têm o desejo de poder, então elas começam a ter domínio, elas colocam pessoas que elas desejam no império e na posição papal ali. Eles começam a escolher entre si, né? Quanto mais poder dominava essa situação e assumia quem eles desejavam na posição de papa, né? E aí, isso também sobe a cabeça das pessoas ali, do clero, né? Várias pessoas, vários assassinatos começam a acontecer, várias pessoas da posição papal são mortas, são assassinadas, muitos papas são estrangulados, né? Outros morrem de fome em calabouço,
porque o sucessor tinha colocado, ali começa um monte de escândalo papal, né? Algumas vezes eles elegem até mais de um papa ao mesmo tempo, e aí, para piorar, a relação da igreja não estava muito boa com a relação da igreja do Oriente, né? Lá de Constantinopla, que era o Império Bizantino, e aí eles começaram a ter alguns conflitos, eles têm algumas contradições entre elas ali, as posições da igreja, e aí tudo isso foi fazendo com que Roma e Constantinopla começassem a tomar rumos distintos, né? Um papa excomunga o outro, o papa do Ocidente e do Oriente. E aí, então, no ano de 1054, eles romperam, a Igreja Católica rompe totalmente, e desde então as igrejas latina e grega, elas se conservam separadas, não reconhecendo uma a existência da outra. Então, agora começa a ter Igreja Ortodoxa do Oriente e Igreja Católica Apostólica Romana ali no Ocidente. Então, chega o tempo também das cruzadas ali na sequência. Nós vimos que o Islã ele conquistou praticamente o mundo todo, e aí quem controla Jerusalém agora eram os muçulmanos que tinham tomado a cidade, e as pessoas, os cristãos, não conseguiam mais ir fazer aquelas caminhadas que eles faziam até Jerusalém para fazer seus votos, enfim. Então, no ano de 1095, o Papa atual, que era o Papa Urbano II, né, o segundo, ele começou a chamar o povo para uma mudança. E aí o Papa ofereceu indulgência plena a todos que morressem nesse empreendimento. Então, isso queria dizer que qualquer pecado, por mais grave que fosse, seria perdoado se eles tivessem né, o desejo, se eles fossem diretamente para essa empreitada ali, que era cruzada. Então, todo pecado seria perdoado, essa pessoa seria levada diretamente ao paraíso. E aí as cruzadas, elas foram esse movimento contra a expansão do Islã, que se revelava um perigo contra a fé cristã, né? Na primeira cruzada, já eles conseguiram conquistar Jerusalém. A primeira cruzada foi a mais bem-sucedida, depois houveram muitas outras cruzadas, 7 principais, mas muitas outras cruzadas. E depois da primeira cruzada, o reino de Jerusalém foi tomado de novo pelos muçulmanos. Houve uma época em que eles enviaram, inclusive, crianças para as cruzadas, achando que o Senhor ia livrar, né, que iam fazer alguma mudança. Obviamente, isso foi uma tragédia total. Então, foi um período terrível, triste demais da história da igreja, né? Milhares e milhares de pessoas morreram com essas cruzadas. E começou mais ou menos em 1099 e terminou ali em 1291, aproximadamente, né? Foram, acho que, uns 2 séculos, quase 3 séculos, de cruzadas ali nessa sequência de batalha sangrenta. E a Terra Santa, ela continuou no controle dos muçulmanos. Inclusive, entre essas cruzadas, a Espanha foi reconquistada. Embora os muçulmanos estivessem tomando tudo, mas os cristãos conseguiram retomar ali, reconquistar a Espanha. Em resumo, as cruzadas, elas foram um grande movimento em que o fervor popular se mesclou ali junto com as ambições dos grandes, sempre motivados pela Igreja Católica, porém, infelizmente, sem sucesso. Nessa época, as ordens monásticas, elas cresceram bastante, elas formavam comunidades e viviam juntos ali. Com o crescimento das comunidades, houve a necessidade de organizar, de governamentar essas ordens, né, monásticas. Então, nesse período surgiu pelo menos 4 grandes ordens. Teve os beneditinos, que nós já comentamos, teve os cistercienses, teve os franciscanos, que é muito famoso, teve os dominicanos também. E essas ordens monásticas, elas trouxeram um novo despertar para o trabalho missionário. Além dessas ordens, também haviam ordens semelhantes para mulheres, e isso expandiu muito ali na Europa. As cruzadas, elas trouxeram muitas consequências, né? E uma delas foi a formação também de ordens monásticas militares. Os mesmos votos tradicionais, né? De pobreza, de obediência, de castidade, mas a sua característica peculiar é que eles se dedicavam à guerra, com aquele mesmo espírito das cruzadas, eles seguindo esse mesmo espírito. Então, o que os monges faziam? Eles se reuniam, formavam ordens, né, grupos com o objetivo de defender, de guerrear, de proteger durante, né, e até um pouco após esse período das cruzadas ali, os peregrinos, quando eles iam para Jerusalém, essas cruzadas, essas ordens militares, né, elas estavam ali para defender, para proteger os cristãos.
Então, surgiu ali, mais ou menos em 1118, 1120, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, ou seja, conhecida como os Cavaleiros Templários, que a gente vê em filmes, em séries, né? Ou Ordem do Templo, que eles também eram chamados. Foi uma ordem militar de cavalaria, que também se dedicava ali a proteger os cristãos quando faziam essa peregrinação. Surgiu também na sequência, em 1136, a Ordem de São João de Jerusalém, que depois eles passam a ser conhecidos como os Cavaleiros de Malta, muito famoso também. Eles passam a ser chamados de Cavaleiros de Malta, porque depois eles se mudam para lá no fim das Cruzadas. Eles eram monges encarregados de um hospital e aí eles decidiram se dedicar em proteger os peregrinos também que viajavam para Jerusalém. Eles também faziam caridade. Essa Ordem de Malta, ela ainda existe como uma organização humanitária e ela se dedica a dirigindo hospitais, centros de reabilitação, enfim. Porém, independente, né? Além desses, teve muitas outras ordens dessas militares, muitas mesmo, né? Mas depois de determinado tempo ali, com o fim das cruzadas, desse período das cruzadas, eles começam a ficar extintos, porque vários reis nos seus países, eles começam tipo, matar, prender, exterminar, mandar embora esses cavaleiros, esses grupos militares, e eles, inclusive, confiscam os bens, porque essas ordens militares, elas tinham muita riqueza. Outra consequência é que quando as cruzadas elas perdem suas forças, o poder islâmico vai se restaurando e os seguidores de Maomé se mostraram muito menos tolerantes do que antes, né? A gente já visto no início que no começo eles até toleravam um pouco o comportamento dos cristãos no território, mas agora eles estão bem mais rígidos. Em vários lugares houve muita matança de cristãos e as leis foram ainda mais rigorosas. Isso mais no lado oriental aconteceu, né? Na Europa Ocidental, as cruzadas elas ajudaram a aumentar ainda mais o poder do Papa, porque como esses movimentos militares, eles partiam do comando do Papa, pelo menos teoricamente, né? Eles foram ganhando cada vez mais papel de autoridade, inclusive fora do eclesiástico, né? Com isso, a corrupção dentro da igreja e do papado fica cada vez maior. Então, os papas eles são muito mais interessados em poder político, riqueza, né, nepotismo para obter mais poder, mais riqueza, e a igreja ela estava claramente em decadência. Essa foi a época da grande epidemia também, que a gente ouve falar da peste bubônica, que apareceu lá na Europa em 1347, mais ou menos. Essa peste, ela dizimou várias pessoas da população, né? Inclusive, esses monges, haviam muitas ordens desses monges que eram para cuidar dessa população quando estava enferma, e ali morreram muitos assim também. Nisso também, nessa peste bubônica ali, os judeus nessa época, eles sofreram várias perseguições por parte da igreja também, levando a culpa da peste. Eles culpavam os judeus. Muitas mulheres também foram acusadas de bruxaria nesse período, foram mortas, né? Tem aquele período que eles queimam as mulheres, nesse período ali. Foi um período que a igreja se tornou cada vez mais rígida, pavorosa, causadora de horrores, né? Dirigida quase que exclusivamente para a morte, era sempre assim acusando e nunca trazendo vida, nunca trazendo salvação. Aí a burguesia começou a se dedicar ao comércio, o comércio começou a crescer, se aliançou à monarquia, né, isso em diversos países ali da Europa. Isso possibilitou os reis de terem exércitos fortes e também contribuiu para o fim do feudalismo, né? Aqui se dá início à ascensão de nações modernas. O crescimento das cidades também oportunizou construção de grandes catedrais, né, com uma nova roupagem. Até então, as igrejas elas tinham um estilo românico, né? Elas tinham arcos, meio círculos. Agora surgem igrejas do estilo gótico, eram igrejas que tinham como se fosse dois arcos encontrando, então elas tinham torres pontiagudas, né? E por possuir grandes torres, elas tinham também muitas portas e janelas, elas eram construções de estilo gótico, elas são mais iluminadas no seu interior, elas têm mais janelinhas assim para iluminar, para a iluminação natural entrar, as paredes são mais finas, eles têm vidros coloridos, né, com figuras de temas religiosos, isso é muito diferente da igreja românica,
que ela era mais robusta, elas eram paredes mais engrossadas, menos janelas, porque era um estilo mais de proteção, de proteger ali dentro as pessoas, né, contra os ataques. Então, agora entra, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, o estilo gótico. Estão vendo? Sim. Então, essa é uma igreja já do estilo gótico, essa aqui é o Duomo de Milão, na Itália, né? Ela tem essas torres, ela é mais pontuda, ela tem muitos vidros, e esse aqui é um modelo que tem em Coimbra, é uma igreja, já vi que percebe que ela é mais castelo, mais robusta, tem esses arcos aqui na frente, assim, né? Ela faz uns arcos assim que vai diminuindo. Então, ela é muito mais fechada e essa aqui já é muito mais vistosa, assim, né? Deixa eu voltar aqui. Esse também foi... tudo isso aconteceu também junto, na mesma época que houve a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre a França e a Inglaterra. Durante esse período, o papado ele teve debaixo da sombra da França. Ele serviu os interesses franceses. Claro que isso criou um forte sentimento antipapal, né, da Inglaterra e dos aliados da Inglaterra. Então, a Guerra dos 100 Anos, ela chegou a envolver praticamente todo o continente europeu. Essa guerra ela aconteceu por questões de dinastia, ou seja, pela sucessão dos tronos, né? Um queria tomar as terras e o trono do outro, por isso eles entraram em guerra ali. E foi nessa guerra que apareceu a famosa Joana d'Arc, que a gente já ouviu falar da Joana d'Arc, né? Foi nessa guerra que ela lutou. A Joana d'Arc, ela foi uma camponesa da França, e ela alegava que ela tinha visões, e ela ouvia vozes do anjo Miguel, de algumas outras santas também, e nessas aparições ela era orientada a tomar parte na guerra contra os ingleses para expulsar eles da França. Então, aos 16 anos, ela foi para a guerra, né? Ela conversa lá com o povo, com o rei, enfim, ela vai para a guerra. Depois de cumprir a missão e vencer as batalhas, ela foi capturada, ela foi vendida aos ingleses, né? Ela foi vendida aos ingleses, aos inimigos. E aí ela foi acusada como herege, como bruxaria, entre outras acusações, de usar calça, por exemplo. Então, tem várias acusações ali sobre a Joana d'Arc. Ela foi julgada e condenada à morte na fogueira. Isso aconteceu quando ela tinha 19 anos. Então, ela já tinha lutado na guerra, tinha vencido as batalhas, mas quando ela foi capturada ali, não fizeram nenhum esforço para pegar a mulher de volta, né? E ela foi julgada e condenada. E só para acrescentar, quem condenou foi um bispo francês, de uma região que estava aliada, ali, um bispo da França, que estava aliado com a Inglaterra ainda, e ela foi condenada por um bispo francês, imagina. Aí, lá em 1920, essa Joana d'Arc foi reconhecida pela Igreja Católica como santa e foi canonizada e se tornou padroeira da França. Sem comentários, né? Então, à medida que o poder real foi se fortalecendo na França, surgiram conflitos com a Igreja. Né? Primeiro, o papado ele ficou debaixo da sombra do domínio da França, a ponto de a sede papal, que era em Roma, ser transferida para uma cidade da França chamada Avignon. Imagina, eles estavam tão envolvidos com a França que eles decidiram, mandaram, né, que a sede do Papa saísse de Roma e fosse lá para a França, em Avignon, isso lá por 309, mais ou menos. Então, agora, os papas, eles são instrumentos da coroa francesa. Eles fazem o que a França quer. Esse período do papado em Avignon, ele é chamado de cativeiro babilônico da igreja. Porque foi um período realmente onde eles tinham que fazer aquilo que França queria. Um dos episódios mais lamentáveis foi a condenação dos templários. Ali. Eles acusam eles de hereges, de vários tipos de coisa, enfim, tem um monte de acusação ali. E aí eles acusam eles, torturam e colocam em prisão perpétua e pegam toda a riqueza que era muito boa dos templários. Assim começa a história ali. Teve também, nesse período, o grande cisma do Ocidente, lá em 1378, que foi quando houve 2 papas ao mesmo tempo. Um em Avignon, na França, e outro em Roma. Então, um se aliou à França e o outro se aliou à Inglaterra durante essa Guerra dos 100 Anos. Então, ficou muito confuso, muito complexo, porque eram 2 papas legitimamente eleitos, e isso dividiu toda a Europa entre papas rivais. Foi um outro problema sério ali. Além disso, a igreja ela começa a aumentar a cobrança de impostos para tentar defender sua posição, para recuperar riqueza, poder, né?
O papado ele desenvolveu um sistema completo de coleta de fundos, a gente vai ver mais para frente isso também. E aí ele fez aumentar ainda mais a corrupção da igreja, né? Onde envolve dinheiro e poder. Então, esse cisma papal ali, ele durou até 1423, ou seja, 45 anos. Ficou 2 papas ali se guerreando e se pegando. E aí a igreja se reúne, então, para um novo concílio, e os 2 papas, eles renunciaram, e o novo papa foi eleito. Então, a igreja, ela voltou a ter uma única liderança, ali tem uma liderança unificada, e as coisas começam a se acalmar. Porém, agora entra o período da Renascença. Foi marcado por profundas mudanças esse período, uma vez que promoveu ideias que quebravam os dogmas e pensamentos da igreja, né? Eles buscavam reviver a linguagem e valores do pensamento intelectual, que até então eles estavam estagnados e dominados pela cultura medieval. Então, era um período que só se falava da igreja, das escrituras, esse era o assunto. Agora, os renascentistas, eles começam a chamar o período da Idade Média de Idade das Trevas, né? Esse período ficou conhecido pelo pouco desenvolvimento, porque daí não falava sobre arte, sobre literatura, não tinha nada disso, né? Era totalmente voltado para a igreja e para os dogmas católicos. Nessa época em que poucas pessoas sabiam ler, grande parte dos textos, eles eram lidos nas missas. Então, para não perder o controle, principalmente, né? E aí a igreja propagava os seus pensamentos e conceitos. Ninguém lia, ninguém entendia, então eles começaram a controlar. No período da Renascença, já foi um movimento cultural, não foi nada dentro da igreja, né? Foi um movimento impulsionado por pessoas de fora da igreja. Claro que isso influenciou a igreja também. A Renascença ou Renascimento, que é falado, é super famoso esse período, são termos usados para identificar um período da história da Europa, que aconteceu ali pelo século XIV a XVI. Foi um movimento que iniciou na Itália, depois se espalhou por toda a Europa e procurou fazer renascer a cultura e a arte da Grécia e da Roma Antiga. Então, nesse período, foram feitas muitas descobertas científicas, inclusive, foi muito forte nesse período, e a ciência, ela começa a avaliar e começa a criticar os mitos teológicos também nesse período. Nesse período foram criadas obras de arte belíssimas, houveram grandes nomes como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci. Eu quero mostrar para vocês aqui as obras. Deixa eu ver se eu consigo abrir de novo aqui. Aqui, estão vendo, né? Então, aqui a gente tem algumas obras que surgiram nesse tempo, que são famosas. A Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Que todo mundo conhece. Tem aqui, esse aqui é a Criação de Adão. A Criação de Adão é de Michelangelo. Com certeza vocês já viram em algum lugar essas imagens, né? Tem esse aqui que é o Nascimento de Vênus, né? Que é do Botticelli. Tem esse aqui, que é bem famoso, que é uma escultura, né? De Pietà, de Michelangelo, que é Maria segurando Cristo, pós-crucifixão ali. Se eu não me engano, está dentro da Basílica de São Pedro, isso aqui. E aí nós temos também a Ceia de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia, a Última Ceia de Leonardo da Vinci. Nós temos essa escultura aqui, que é Gattamelata, ou Gattamelata, sei lá o nome disso aqui, que é de Donatello. E aí a gente tem uma escultura também de Madalena, de Donatello. Então, eles começam aí a se envolver nesse sentido também, né? Os artistas, eles têm esses dois lados, eles buscam inspiração na arte pagã da antiguidade, mas a igreja também, ela começa a encomendar muitas obras, né? Agora com essa roupagem renascentista, tem aqueles anjinhos gordos, sabe? Aquelas pessoas rosadinhas que a gente vê umas artes, é tudo desse período aqui. É um período de retorno às obras de arte, de literatura, estudo das letras, isso está meio parado, né? E aí começa o interesse também pela escritura do grego, o pessoal vai para lá, para Constantinopla, traz um material de grego, eles começam a ler, né, em grego ali. É um retorno ao clássico. Só que nesse período renascentista também surge a invenção da imprensa, a invenção da máquina de impressão, lá no século XV, por ali. Ela é conhecida como imprensa e foi criada pelo alemão Johannes Gutenberg, a famosa invenção de Gutenberg, do alemão, né? Ela trouxe uma enorme revolução ali na modernidade, porque ela foi
processo, ela ajudou nesse processo de aceleração de produção de livros, né? Após a invenção da imprensa, não eram mais em práticas manuais e artesanais, né? Começaram a imprimir e compor livros em série mecanizada. Porque até esse momento, né, até a criação dessa máquina, os livros eles eram escritos à mão por copistas que eram monges. Então, não existia livro, na verdade, né? Era a elaboração de textos ali, de documentos, e eles chamavam isso de códex ou códice. Porque como que funcionava? Primeiro veio o papiro, né? Lá antes de Cristo veio o papiro, que era uma planta. Para quem não sabe, o papiro ele era uma planta. Ele parece sei lá, um bambuzinho assim, ele é fininho. E aí as pessoas, eles cortavam, faziam tudo lâminas finas, eles tratavam isso, tinha todo um processo, né? Eles colocavam tirinhas assim, daí eles faziam entrelaçado até virar um tamanho que eles desejavam. Como quando você vai fazer aquele material de vime, que é entrelaçado assim, eles faziam isso no papiro ali, e aí eles botavam secar, molhavam, botavam secar, prensavam, até virar um material que eles pudessem escrever, né? Então, tinha todo um processo de preparação para esse papiro. Aí, cada folha eles iam colando uma assim no final da outra e iam formando os rolos. Eles escreviam, acabava, eles colavam mais um pedaço, enrolavam, acabava, eles escreviam mais um pedaço. Assim eram os rolos de papiro. Depois disso, surgiu o moderno pergaminho, que era feito, também tinha um processo, mas era feito em pele de animal, de cordeiro, de ovelha, de cabra, sei lá do que ali. Então, tinha também todo um tratamento da pele, até virar um material que eles pudessem escrever, e eles também iam colando um embaixo do outro e iam fazendo esses rolos. Eu estou explicando aqui de forma bem grosseira, né? A gente pode depois pesquisar com o tempo, mas é mais ou menos isso. Lá na frente, alguém teve a ideia de fazer o quê? De, ao invés de fazer os rolos, de colar na lateral para formar um documento. Então, porque, claro, era difícil procurar um assunto dentro de um texto que era um rolo enorme. Então, eles passaram a pegar esses pedaços de pergaminho ou de papiro e colar um do lado do outro, eles prendiam ali. Isso é o precursor do livro, né? Ali já facilitou um monte, porque daí eles passaram a colocar os documentos assim, um do lado do outro. Então, nos mosteiros, os monges eles reproduziam textos dessa forma, manualmente. Eles pegavam um texto e copiavam manualmente tudo, que eram essas escritas, né, que foram ali depois colocadas assim na lateral. Agora, com a criação dessa imprensa de Gutenberg, num só molde, né, um só tipo de coisa ali, colocava a tinta deles lá, imprimia muitas cópias de um mesmo texto, né? Isso lá na frente a gente vai ver também que foi dessa forma que expandiu a reforma com Lutero, ele usou essa máquina de Gutenberg, essa imprensa. Então, o renascentismo, ele traz essa boa parte, né, esse avanço das obras, da arte, da literatura, dessa evolução da escrita, porém, traz também o humanismo, onde o homem é o centro das coisas. Aqui é que ferra com tudo, entendeu? É um retorno aos conceitos de Platão, de Aristóteles, aqueles filósofos gregos, né? Eles trazem à tona todos esses conceitos que também influenciam a igreja, né? Então, até o Renascimento, Deus, Deus e a religião eram o centro da vida, era o centro de todas as coisas. Na Renascença, começa-se a pensar na importância de seres humanos, começa a pensar no quanto o homem é importante, tudo em volta do ser humano, né? Então, essa é uma das principais características do Renascimento ali, o homem é o centro do mundo, e por esse motivo, os pensadores dessa época, que são chamados de humanistas, eles passam a valorizar a vida na Terra, nesse momento em que estão vivendo. Acho que hoje em dia são chamados de coaching, né? Mais ou menos isso, assim, que a vida é importante na Terra e tal, se auto-coisarada, enfim, né? O homem como centro do universo ali, a igreja passa a ser criticada por eles, né? Porque não deveria mais ter poder, não deveria mais ter influência, e sim o homem que era importante, o homem era a razão de todas as coisas, isso acontece nesse período. Então, a igreja, ela também se lança nesse período, né, mais preocupada, claro, em embelezar Roma e usar as obras de arte do que se preocupar com a palavra em si, com o cuidado do povo, está tudo jogado de qualquer jeito, mas ela quer manter Roma pomposa. E aí, com esse redescobrimento da estética aí, dessa beleza toda,
a igreja toma uma iniciativa que foi reconstruir a Basílica de São Pedro. Eles querem fazer uma reforma nesse novo conceito aí de beleza e arte. Só que, para reestruturar Roma, embelezar como os papas queriam, era necessário muito dinheiro. E aqui começam as práticas das indulgências, né? Que era nada mais que a compra da sua salvação. A igreja começa a oferecer para você comprar um pedaço do céu. Você faz um pagamento singelo, imagina o quanto, né? E você recebe um pedaço do céu. Você compra o perdão dos teus pecados e até mesmo de um parente. Se você quiser comprar a salvação de um amigo ou de uma pessoa que já morreu, não tem problema, você pode fazer isso nesse momento. A igreja começa a incentivar tudo isso para levantar riquezas. Para se ter uma ideia, teve um famoso lá, Tetzel, né, que ele foi manifestar esse interesse da igreja nos países, ele chega lá e ele começa a dizer: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma dos vossos amigos subirá ao paraíso. Então, assim, tipo, quanto antes tu pagar, olha, antes você salva a alma dessa pessoa. Isso é um absurdo, né? Papa Leão X, ele reforma a Basílica de São Pedro e ele precisa de dinheiro, então mais indulgências eram cobradas, mais coisas eram criadas e a insatisfação do povo contra a igreja vinha crescendo cada vez mais. Só para abrir um parêntese aqui também, a queda do Império Bizantino no lado oriental, lembra que eu falei que, né, caiu o Império no lado de cá, em 476, o lado de lá continuou, lá no Oriente continua o Império Bizantino, com o imperador. Só que aí, nesse lado, depois que cai em 76, os turcos agora, eles estão ali no poder islâmico, eles tomam a cidade, eles vão tomando cidade por cidade no Oriente, e por fim eles tomam Constantinopla em 1453. Esse é o período renascentista que nós estamos vivendo do lado de cá, e do lado de lá tudo isso está acontecendo. O Islã toma, né, os turcos tomam Constantinopla, ainda inclusive tem uma igreja, uma catedral famosa, que é Santa Sofia, que ela era ortodoxa nesse tempo, com a separação das igrejas, ela era maior, né, lá, e quando eles invadem ali, eles tomam essa igreja, eles dão uma reformada nela, tiram as imagens, dão uma levantada naquelas pontas que eles gostam lá, o Islã, né, e transforma essa igreja em mesquita. Pois anos depois, quando eles, né, perdem o poder ali, eles vão ver e começam a resgatar as imagens, eles tiram o piso que os islâmicos colocaram lá e percebem que tinha o piso original, enfim, passa toda essa situação ali. Então, com a queda de Constantinopla em 1453, termina o período da igreja medieval. E aí estão, a gente voltando para o Ocidente, com tudo isso que estava acontecendo, esses homens da igreja, né, vários homens passaram a não concordar com essas atitudes, pessoas de dentro da igreja, né? Aquilo que a igreja vinha fazendo, que era cobrar essas indulgências, por exemplo, e com isso surgem alguns homens, movimentos contra a igreja, que são chamados pré-reformadores. São homens importantes que apareceram ali na história da igreja nesse período, homens como John Wycliffe, que é de 1300 a 1329, 1334, isso lá na Inglaterra. Ele estudou na Universidade de Oxford, ele se tornou doutor em teologia. Então, ele começa a atacar os frades, ele começa a criar ali uma movimentação contra a autoridade do Papa. Ele insistia... abri um negócio aqui. Ele insistia que os serviços da igreja deveriam ser mais simples, né, de acordo com o Novo Testamento, ele pregava muito isso. O trabalho mais importante dele foi traduzir o Novo Testamento para o inglês, né, ele tinha discípulos, amigos ali que também ajudaram a terminar isso, a contribuir com isso, e ele não foi martirizado porque ele estava na Inglaterra e ele era protegido pelos nobres mais influentes. Mas ele morreu, né, e ele acaba morrendo de embolia em 1384, mas depois que ele morre, quando ele morre, ele está de bem com a igreja, então eles enterraram ele em terra que eles chamam de terra consagrada, que é o cemitério da igreja, né? Só que uns anos depois, num concílio que aconteceu mais tarde, ele foi condenado mesmo depois de morto. E aí eles desenterraram os restos dele ali, exumaram o corpo, queimaram e jogaram as cinzas no rio, porque ele não podia ficar em terra santa ali, consagrada.
Então, tiraram o corpo dele dali. Teve ainda John Huss, famoso John Huss, né, 1369 a 1415, que ele leu os escritos de Wycliffe ali, e ele pregou as mesmas doutrinas, especialmente proclamando a necessidade da libertação dessa autoridade do Papa ali, né, ele pregava sobre isso, e todos eles falavam isso baseado na Bíblia, mostrando que aquilo que a igreja fazia estava em desacordo com a Bíblia, né? E ele foi também reitor da Universidade de Praga, por isso ele exerceu uma influência muito forte ali. Então, o Papa excomungou John Huss e determinou que a cidade de Praga ficasse sujeita à censura eclesiástica enquanto ele morasse ali. Então, ele teve que se retirar, ele ficou num lugar escondido, e aí ele continuava enviando cartas com as suas ideias, com as suas posições, criando uma movimentação ali. Depois de 2 anos que ele estava escondido, ele aceitou comparecer num concílio que eles criaram ali, porque ele tinha recebido um salvo-conduto. Então, ele poderia ir lá, né, sem ser acusado nem nada. Só que o acordo foi violado e não foi aceito a alegação de que, né, e condenaram ele, disseram que ele era... Eles falaram que eles não iam fazer negociação com um homem que não era fiel e que era herege. Então, John Huss foi firme nesse momento e ele disse, eu apelo a Jesus Cristo, que é o único juiz todo-poderoso e totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a minha causa, pois ele há de julgar cada um. Não com base em testemunhos falsos, né, e concílios errados, ele toca ali pau ali no texto, né, mas, na verdade, na justiça, é ele que ele fala. Então, eles queriam que ele renunciasse, que ele se retratasse, né? E aí eles deixaram ele vários dias preso, né? Passando fome, judiando, enfraquecendo ele, na esperança de que ele se retratasse. Por fim, eles pegaram ele não se retratou, ele não baixou a guarda, então eles pegaram ele, vestiram ele com vestes sacerdotais, deram para ele o cálice do vinho. No mesmo instante, eles arrancaram dele o cálice, arrancaram essas vestes dele, em sinal de que ele estava perdendo essas ordens sacerdotais, porque ele chegou a dirigir uma igreja, né? Então, eles cortaram o cabelo dele, porque esse pessoal da igreja ali, do Papa, eles tinham um cabelinho cortado, tudo igualzinho, né? Então, o que eles fizeram? Eles cortaram o cabelo dele para estragar essa tonsura, era chamada de tonsura, que é o corte sacerdotal do cabelo, e eles fizeram uma cruz na cabeça dele. E foi a igreja que fez tudo isso, né? Tudo isso que eu estou contando foi a igreja que fez. Eles colocaram uma coroa de papel na cabeça dele, decorada com diabinhos, e eles enviaram ele para a fogueira dele. Depois de fazer tudo isso, John Huss foi condenado e queimado em 1415. Inclusive, tem uma lenda que ele fala que Huss significa ganso, né? E ele fala assim, vocês vão conseguir matar o ganso agora, mas mais para frente virá um que vocês não vão conseguir calar. E ele é como se ele estivesse falando profeticamente ao próximo que viria, que seria Lutero, né? Então, ele teve também na Itália o famoso Savonarola, em 1400, ali, 1498, Jerônimo Savonarola, ele era um monge dominicano, e ele falou contra as atitudes também da Igreja Católica, ele pregava contra os males sociais, contra tudo que a igreja vinha fazendo ali. Então, quando ele pregava de forma muito forte, assim, eles citam no livro que é como os profetas do Antigo Testamento, ele era, né, tinha aquela postura assim, e ele enchia a catedral de multidões para ouvir ele pregar, e eles também, inclusive, obedeciam os ensinos dele. Só que, né, durante muito tempo ele conseguiu manter essa reforma, porém só lá em Florença, que é onde ele estava, até que ele foi excomungado pelo Papa. Então, ele foi preso, condenado e enforcado também. Seu corpo foi queimado na Praça de Florença em 1498. Então, agora a gente está entrando nessa era, que é a era reformada, da Igreja Reformada, né? A igreja está em decadência, naquela tentativa de renovar a basílica, arrancando mais e mais dinheiro das pessoas, calando vozes que foram se levantando, né? Então, são 2 pontos fortes ali que esses reformadores, esses pré-reformadores, eles discordavam ali, que era a salvação e a autoridade papal, né? Os reformadores, eles diziam que era importante tirar o Papa dessa autoridade e colocar as escrituras na autoridade, né? Então, vários homens tentaram fazer isso, vários nomes lutaram contra, a sociedade estava insatisfeita, mas ninguém estava conseguindo romper
Eles chegavam até um ponto, porém eles não conseguiam romper, a igreja abafava, matava, enfim. Até que surge um homem chamado Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele nasce na Alemanha, numa família de camponeses. Ele teve um período da vida dele bem deprimido, ele tinha medo da morte, né? Ele tinha medo do julgamento terrível de Deus. Esse era um período que as pessoas também tinham muito medo do inferno, né? E aí, um dia, quando ele estava passando pelo meio de uma tempestade, ele fez uma promessa ali que ele seria monge se ele sobrevivesse àquela tempestade. Então, na tentativa de agradar a Deus, ele se torna realmente monge. Ele vai para uma das ordens mais rigorosas, que era a ordem agostiniana, bem rígida, bem fechada. E Lutero, ele tinha um sentimento profundo da sua própria pecaminosidade, né? Ele tinha uma visão de um Deus severo. Ele sempre se preocupou com a ira de Deus, ele tinha medo do que iria acontecer com ele. Tem vários relatos de Lutero, que eles encontravam ele desmaiado, apagado, de tanto se flagelar, se martirizar, tentando tirar seus próprios pecados, porque ele tinha medo da ira de Deus. Então, se ele tivesse algum pecado sobre ele, né, achava que a ira de Deus ia consumir ele. Então, ele muitas vezes se castigou, se chicoteou, tentando resolver essa situação. Depois que ele foi encaminhado pelo superior dele para dar aula de teologia, né, numa universidade de Wittenberg, lá por volta de 1515, ele então começa a ensinar, e quando ele está ensinando o livro de Romanos, ele leu que o justo viverá pela fé. E ali a mente dele se transformou completamente. Ele entendeu que a salvação ela vem através do sacrifício de Jesus na cruz, que a justiça de Deus é revelada em Cristo, né? Então ele começa a ver toda essa mudança, a vida dele dá um 360 ali. E o próprio Martinho Lutero, ele declara assim, que senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido e, a partir de então, a frase justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então, a partir desse ponto, a vida dele se transforma completamente. Ele tem convicção da sua salvação através de Cristo Jesus na cruz, né? E seus olhos se abriram também sobre o que estava acontecendo na igreja. Então, ele resolve publicar as 95 teses, as famosas 95 teses de Lutero, né? Na manhã de 31 de outubro de 1517, ele prega isso, ele fixa um pergaminho na porta da catedral, tinha essas 95 teses, ou que é declarações, né? São declarações. Quase todas são relacionadas com venda de indulgências, né? Nesse sentido, ele traz um ataque, né? Claro que a autoridade do Papa e do sacerdócio, ele faz isso em cima deles ali. E os líderes da igreja, obviamente, né? Da Igreja Católica Romana, procuram Lutero para ele se retratar, ele permaneceu firme. Ele prega isso na porta, inclusive, só para acrescentar, ele prega essas teses na porta, porque a porta da igreja era o lugar onde eles usavam como se fosse um mural de recados. Era ali que eles faziam convocações, reuniões da comunidade, traziam textos da universidade para debater, então era ali, é como se fosse um mural de recado, né? Por isso que ele colocou ali. Essas 95 teses, elas rapidamente se espalharam entre o povo, pela imprensa de Wittenberg, né? Eles começam a imprimir esse material dele e aquilo se manifesta assim, se expande de forma sobrenatural. E uma das coisas que ele fala também, inclusive, se o Papa tem poder de tirar alguém do purgatório, então por que ele não faz isso por amor, de graça, e não cobrando as indulgências? Então, isso batia de frente, confrontava eles, né? E aí o Papa, ele escreve um documento que dizia, que eles chamam de bula esse documento, né? Que dizia que um javali selvagem tinha entrado no jardim da igreja, e aí eles ordenavam que Lutero se retratasse. O Papa mandou queimar as literaturas de Lutero também. E aí, quando Lutero ele recebe esse documento, que é chamado de bula ali, ele pega esse documento e ele queima em praça pública junto com todos os livros de direito canônico de Roma. Então, agora, né, estava declarado completamente o rompimento dele com a Igreja Católica. O desejo de Lutero nunca foi romper com a igreja, o desejo dele era reformar a igreja, ele amava a igreja, né? Mas, claro, não com aquela corrupção, com aqueles acontecimentos.
Porém, dessa forma, né, não houve outra maneira, então a separação acaba acontecendo. Depois que ele queima esse documento, ele teria que enfrentar agora o império também. Então, em 1521, ele foi para um encontro chamado de Dieta de Worms, acho que é isso, que era uma assembleia, um conselho ali, uma reunião, uma assembleia do Conselho Supremo do governo alemão. Então, ele tem problema agora, né, com a igreja e com o império. E aí ele teria que se retratar ali, diante de todas as pessoas dentro do império, claro que ele não se retratou, e mais uma vez ele disse assim, olha, eu não posso e eu nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém. Então, agora ele afrontou o império, além da igreja, e ele corria risco de vida. Então, Frederico Sábio sequestra ele, esconde ele no castelo de Wartburg, sei lá como é que é o nome do lugar lá. E aí, ele foi mantido escondido para não ser encontrado, né? Para não ser morto. Ele foi excomungado pela igreja, procurado para a morte pelo império. As pessoas pensavam, inclusive, que ele tinha morrido. E ali ele teve um período mais produtivo da vida dele. Ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, né? Teve algumas pessoas ali que ajudam, a imprensa, aquela imprensa de Gutenberg também reproduz esses textos. Ele escreve muitos documentos, né? E aí, após isso, as mudanças começam a acontecer. Os monges começam a se casar, os cultos começam a ser feitos na língua do povo, que é em alemão, o sistema de educação também começa a ser para todas as pessoas, né? As coisas começam a ter um rumo diferente ali, as coisas começam a acontecer. Aqui eu já estou terminando, começa a acontecer também muitas revoltas, muitas guerras, porque a igreja se divide, né? Então começa a guerra, muitas mortes, muitas guerras, porque a igreja se divide ali, uns defendem a igreja romana, outros defendem essa reforma ali que Lutero apresentou. Então, muitas pessoas se rebelaram contra a igreja, mas em 1555, no Tratado de Paz de Augsburg, os protestantes da Alemanha recebem o direito de seguir a sua religião. Amém? E aí aqui a gente vai parar para continuar no próximo encontro.